Olá, meu nome é Paulo Marsaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de literatura, de história do Brasil, política, com um ênfase e um viés aí nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro aqui do Oliveira Lima, Manuel Oliveira Lima, Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira. Se trata aí, na verdade, de uma reunião de 12 conferências que ele fez na Universidade de Sorbonne, na França, em 1911, né? E que faz aí uma visão bastante panorâmica aí da história do Brasil, destinada a um público estrangeiro, né? Falar um pouquinho sobre a vida dele, né? Ele nasceu em 1868 em Pernambuco. Ele era filho aí de um grande comerciante português, né? E a mãe dele era parte aí da chamada aristocracia pernambucana, da família Albuquerque, né? E logo quando ele era criança, né, aos 9 anos de idade, ele foi morar em Lisboa, em Portugal, com o pai dele, né? A família se mudou para lá. E em Portugal ele desenvolveu seus estudos, ele estudou na Escola de Letras de Lisboa, né? E aqui a gente já tem algo que o diferencia, né, e o caracteriza em relação aos outros historiadores, né? Então, a gente tem que levar em consideração que os primeiros cursos de história que foram criados no Brasil datam de 1930. Não que não existia um pensamento de desenvolvimento da história no Brasil, né? Os primeiros movimentos aí para descrever e desenvolver uma história no Brasil já se dão em meados do século XIX, aí, com a criação do IHGB, né? Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, sob o patrocínio aí de Dom Pedro II, né? E que teve aí o seu grande patrono, o Varnhagen, né, o Visconde de Porto Seguro, né? Eu fiz aqui um vídeo sobre o Capistrano de Abreu, que é um grande discípulo do Varnhagen. Peço aí, quem tiver interesse, que dê uma olhadinha aqui no meu canal. E, de todo modo, né, esses historiadores aí, até a década de 30, eles não tinham, obviamente, formação em história, uma formação mais especializada. O próprio Varnhagen, ele era diplomata, né? A maioria dos historiadores e as pessoas que escreviam sobre a história do Brasil, no limite, tinham formação em Direito, que era o único curso de humanas que a gente tinha no país, então, né? Então, o Joaquim Nabuco, mesmo mais no século, antes da década de 30, o Caio Prado Júnior tinha formação em Direito, né? Outros sequer tinha ensino superior, então o próprio Capistrano de Abreu ele não tinha ensino superior, a despeito aí de ser, na minha opinião, pelo menos um dos maiores historiadores que o Brasil já teve, né? Tivemos Euclides da Cunha, que era um militar, que também não tinha um ensino especializado. E no caso de Oliveira Lima, a gente, pela primeira vez, aí a gente vai ter um historiador que tem uma formação um pouco mais específica em história, né? Então isso já o particulariza um pouco, né? O contexto intelectual que ele está inserido, né? Ele pertence às primeiras gerações imediatamente posteriores ao advento dos estudos da história do Brasil, com o Varnhagen, né? A gente está falando de uma produção histórica do início do século XX, né? Ele era contemporâneo do próprio Capistrano de Abreu, mas ele ainda é muito tributário dessa tradição que a gente chama aí de um positivismo, né, historiográfico, né? Que é basicamente uma história mais oficial, né? Uma história pautada no que a gente chama dos grandes eventos, né? Uma história muito baseada em relações de causa e efeito, em que a história se apresenta como uma grande sucessão de grandes fatos, né? Que tem ainda uma grande influência a despeito de todas as críticas, principalmente no ensino médio. Às vezes as pessoas mais antigas acabam tendo uma formação muito pautada nessa orientação positivista, né? Então a história do Brasil consiste em 1500, quando a chegada dos portugueses, depois tem as capitanias hereditárias, depois a instituição do governo geral, né? E assim sucessivamente, né? Então aí tem a proclamação da independência 7 de setembro, vai ter aí depois a proclamação da República, né? Então Guerra do Paraguai. Então a gente sempre vai tratando desses grandes eventos, né? Perdendo de vista eventualmente algumas outras discussões de tipo sociológico. A gente não tem uma perspectiva mais multidisciplinar, né? Mas em todo caso, e também é uma história muito mais institucional, né? A história acaba se confundindo com a história político-institucional, né? Dentro dessa tradição positivista. O Oliveira Lima, ele não escapa dessa orientação, né? Então esse livro dele, a gente percebe que a ênfase que ele dá na análise da história do Brasil se dá muito em torno das grandes instituições políticas, né? Ele tem eu vou falar um pouquinho disso, mas ele tem uma preocupação muito específica, inclusive com relação à forma institucional como que se deu a nossa independência, né? Então ele ainda é tributário um pouco dessa tradição positivista. Em todo caso, ele ainda é uma fonte interessante de estudo dentro da historiografia, principalmente para aqueles historiadores que estudam o processo da independência no Brasil, né? Então talvez aí a gente tenha a grande contribuição dele. Ele tem livros mais específicos sobre Dom João VI, né, e o processo aí do primeiro e do segundo reinado brasileiro.
E a gente percebe até nessas próprias conferências que vamos dizer assim, o grosso, os principais capítulos do livro se dizem respeito justamente a esse período que vai de 1808 com a chegada da corte portuguesa, né? A gente está falando do contexto das guerras napoleônicas e a chamada fuga da família real brasileira, portuguesa, para o Brasil, né? Nesse sentido, e eventualmente logo na sequência a gente tem a independência e o segundo reinado, né? Então, o grosso, né, a grande preocupação dele nessa exposição que ele faz na Sorbonne sobre o processo da formação da nacionalidade brasileira tem como o eixo central esse processo histórico, né? Ele desmistifica, né? Ele quebra alguns preconceitos que nós temos em relação aí a Dom João VI, né? E como se deu esse processo aí da chamada fuga da família real. Então, a gente tradicionalmente tem uma visão bastante caricata da figura do Dom João VI, né? um rei covarde, fraco, pusilânime, e eventualmente até também ridicularizado, né? Por conta da situação da imperatriz Carlota Joaquina, que notoriamente o traía, né? Mas em todo caso se perde de vista que a decisão dele, né, de transplantar a corte portuguesa para o Brasil consistiu, na verdade, numa grande vitória política, né? Porque se a gente levar em consideração que Portugal não tinha condições de enfrentar o exército napoleônico, tal como aconteceu com a Espanha acabou sendo derrotada, né? Capitulou, e os espanhóis perderam os seus territórios coloniais na América, diferentemente do que aconteceu no Brasil. Então, no Brasil, a saída, né, a chamada fuga da corte em direção ao Brasil fez com que, na verdade, se permanecesse, se mantivesse íntegro a colônia portuguesa, a maior colônia portuguesa, né? Quando Dom João VI ele chega no Brasil, né, em 1808, ele chega e já diz que a pretensão dele é criar um grande império, um novo império, né? Então ele conseguiu manter rígido o Império Português, transplantando a sede do governo, né, para o Rio de Janeiro, né? Então, através desse movimento, que vai se constituir o que a gente tem da especificidade do processo de independência brasileira, que é algo que é bastante forte nesses estudos aí do Oliveira Lima, né? Então, qual que é a particularidade que a gente tem aí? A independência do Brasil, ela significou a manutenção da dinastia Bragança, né? Ao contrário do que aconteceu na Espanha, né, em que o processo da independência resultou aí num advento de repúblicas e houve um fracionamento territorial importante, né? A conquista, né, da independência brasileira, segundo Oliveira Lima, que é bastante evidente de fato, é que esse processo da transferência da corte portuguesa para o Brasil criou as condições para a manutenção desse regime institucional monarquista que garantiu a integridade territorial, né? Então a gente tem aí, quando tem a chegada do Dom João VI, né, e aí a gente tem bastantes estudos, bastante informação nesse sentido, o Brasil foi primeiro elevado à condição de reino, né, junto com Portugal, né, e Algarves. Então a gente tem uma situação que, enfim, se a gente for parar a pensar, é revolucionária, né? O Brasil até 1808 era uma colônia de exploração portuguesa, e com o transplante da família real e a transferência da sede do Império Português para o Brasil, da monarquia portuguesa, que depois se constituiu o Império Brasileiro, o Brasil, pelo menos em condições jurídicas, ele se constituiu como um país em iguais condições com Portugal, né? Algo bastante inusitado, né? Isso obviamente vai criar, para os portugueses, o Oliveira Lima comenta isso, para os portugueses isso aí gera um certo, né, uma certa revolta com relação a Dom João VI, que eventualmente deixou Portugal para as tropas napoleônicas para resguardar o império aqui no Brasil, né? Mas para nós brasileiros foi algo bastante benéfico, né? Foi através da vinda da corte portuguesa que a gente teve a instituição da imprensa, né? O primeiro movimento aí da construção da imprensa, o desenvolvimento da própria cidade do Rio de Janeiro, a questão cultural, né? Institucional política, né? Então essa é a característica que vai particularizar o processo da independência brasileira, né? A gente tem também a situação, né, com a revolta dos portugueses após o término das guerras napoleônicas, através aí das cortes de Lisboa, né, que vão exigir aí o retorno do Dom Pedro, e ele tem um grande momento que ele decide que ele não vai retornar, é o dia do fico, né? Então a gente vai ter essa característica mais específica do processo da independência brasileira, né? Então ela é conduzida pela própria dinastia que estava à frente do poder em Portugal, né? Então ela é conduzida pelo próprio Dom Pedro. Então isso
para o Oliveira Lima, na forma como ele descreve, né, nessa palestra dele. Também tem um outro livro bastante interessante que ele fala do Segundo Império, ele destaca bastante, né? O Oliveira Lima ele é muito também criticado, né, por ele ter um certo pendor monarquista. Isso aí, se a gente analisa esse livro, a gente verifica que ele realmente tem, pelo menos a forma como ele descreve o Dom Pedro II, né, e o Segundo Império, de uma maneira bastante favorável, né? E se a gente talvez se a gente não vai dizer que ele não era um monarquista, certamente ele não era alguém simpático da República, né? Inclusive na condição de diplomata depois, né, depois que ele terminou o curso de letras, ele foi para a diplomacia, né? Ele acabou em 1913 sendo preterido de uma vaga para a Embaixada de Lisboa, justamente por conta de insinuações de que ele era monarquista. Mas no livro dele, por exemplo, Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, ele vai falar desde a chegada dos portugueses até o término do Segundo Reinado, né? Ele já escreveu esse livro quando já tinha pelo menos 20 anos de república, mas ele tira parte da república do livro, que sinaliza, né, que ele realmente não tinha uma grande simpatia pelo regime republicano. Mas, em todo caso, a forma como ele descreve Dom Pedro II também revela aí uma boa simpatia com o regime monárquico, né? De fato, o Dom Pedro II, primeiro, ele foi que a gente pode dizer de um imperador bastante tolerante, né? Então, para todos os efeitos, você tinha uma grande liberdade de imprensa no Brasil do Segundo Império. Então, isso se revela através do que foi a imprensa naquele período. Era uma imprensa, a gente está falando aí, principalmente a partir de 1870, quando tem a criação do Partido Republicano, uma imprensa bastante panfletária, uma imprensa que fazia ataques diretos, através de caricaturas, inclusive, ao imperador, né? E o Dom Pedro II, ele nunca, enfim, não desenvolveu uma perseguição. Ele garantia, ele mantinha incólume, inclusive ele incentivava a questão cultural, né? Ele foi, como eu disse, ele foi patrono da construção do IHGB, ele participava das reuniões do IHGB, né? Participava, inclusive, do processo seletivo do Colégio Dom Pedro II, que escolheu o Capistrano de Abreu, né? Como o professor teve a participação, parece que consta que o Dom Pedro assistiu a essas palestras, então ele incentivava também a vinda das missões estrangeiras, científicas, então ele sempre foi um rei que é chamado de rei filósofo. Essa expressão não é do Oliveira Lima, mas ele reproduz no texto, um rei filósofo, né? E, de qualquer modo, assim, vamos dizer, para o último capítulo aí do nosso livro, a gente falar um pouco do papel do Oliveira Lima, né? Na introdução aqui desse livro, tem um artigo bem interessante de José Veríssimo, que ele faz uma alusão e usa uma expressão interessante. Ele diz que o Oliveira Lima ele foi um grande embaixador da cultura brasileira, né? E de fato, né, mais do que primeiro, ele tem uma grande importância aí para divulgar, né, a história do Brasil através não só dessa palestra de Sorbonne, ele fez também outras palestras na Universidade dos Estados Unidos. Ele foi professor de uma universidade dos Estados Unidos e lá até hoje foi constituída uma biblioteca, né, a Biblioteca do Oliveira Lima, que na verdade é o terceiro maior arquivo de história do Brasil que a gente tem no mundo, né? Até hoje a gente tem, enfim, bastante material. Essa biblioteca Oliveira Lima existe até hoje em Washington, né, uma universidade norte-americana. E mais do que isso, ele também trouxe, né, através dos livros dele e tal, uma preocupação. Obviamente não era uma história meramente panfletária, não era uma história que ele desenvolve que não desenvolve críticas ao processo da formação histórica do Brasil, mas ele tinha uma preocupação de reproduzir aquilo que a gente tinha de bom, né? O que o Brasil poderia, o que o Brasil tem para contribuir através do estudo da sua história para a civilização em geral, né? E me parece que esse ponto, né, que ele vai destacar mais vai ser justamente a forma como se deu a nossa independência, né? Ele foi criticado por isso, ele usou uma expressão em determinado momento de que a independência brasileira foi conquistada através de luvas de pelica, né? E obviamente a gente sabe que houveram conflitos, né, que não foi um movimento 100% pacífico, né? Houve as chamadas guerras da independência, né? O Nelson Werneck Cedrelli vai escrever um livro que chama Revolução da Independência. A gente teve conflitos militares, né, com os portugueses, mas não foi nada parecido com o que aconteceu na América Espanhola, isso é fato, né? Não só no que diz respeito ao processo da guerra, mas justamente e eu acho que isso é o mais importante, a possibilidade que a monarquia, os Braganças, né, e através depois da independência, o primeiro e o segundo império conseguiram fazer, que é manter, né, a integridade do território brasileiro, né? Então a gente tem as dimensões territoriais do país já circunscritas a partir de 1750 com o Tratado de Madrid, e isso foi a despeito de todos os processos de guerra civil que houveram no Brasil, principalmente na época da regência, né, movimentos separatistas. Isso já começa aí
logo no reinado do Dom Pedro I, lá com o Frei Caneca, né, com a Revolução em Pernambuco. Mas a grande vitória do Brasil, a grande lição que ele trouxe é que ele conquistou a sua independência mantendo um regime mais ou menos liberal, democrático, né? A gente tem o Segundo Império, que durou aí quase mais de 50 anos, meio século, né? Conseguiu resguardar a integridade territorial, conquistou, participou de uma grande guerra, que foi em meados do século XIX, a Guerra do Paraguai. O Brasil saiu vitorioso dessa guerra, né? Então, esse arranjo institucional muito particular do Brasil, que decorre justamente desse movimento de transplantar a monarquia portuguesa para o território brasileiro, constituir um novo império e, a partir da iniciativa da própria família real portuguesa, construir as bases da nossa independência, é isso que a gente teria aí para ensinar ao mundo, né? Então, agradeço as pessoas que têm interesse em conhecer meu blog, peço para as pessoas que gostarem desse conteúdo se inscreverem no meu canal, e a gente se vê no próximo vídeo.